Em uma casa cercada por luxo, uma senhora idosa começa a perder suas forças dia após dia. Tudo parecia parte do envelhecimento, até que sua cuidadora percebe sinais de algo muito mais sombrio. Remédios demais, portas trancadas e silêncios forçados revelam um plano cruel em andamento. Mas quando a verdade vem à tona, a máscara cai e ninguém sai ileso da revelação. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Na mansão dos Albuquerque, situada no alto do bairro do Morumbi, em São Paulo, o tempo parecia correr diferente do restante da cidade. Enquanto lá fora o trânsito seguia caótico e acelerado, dentro daqueles muros altos revestidos de era, cada minuto se arrastava com a lentidão de uma gota de mel, escorrendo por um vidro frio. Dona Iracema Albuquerque, aos 73 anos, observava os jardins da propriedade através da janela de seu quarto. Seus olhos, outrora vivazes e atentos, agora pareciam distantes, como se procurassem algo que não estava mais ali. As mãos trêmulas acariciavam o broche de esmeralda que havia ganhado do marido. Ademar, falecido há quase 5 anos. Dona Iracema, está na hora do seu remédio. A voz melíflua de Vanessa, sua nora, preenchia o espaço com uma doçura que não chegava aos olhos. Bela, elegante e sempre impecavelmente vestida, Vanessa entrou no quarto carregando uma bandeja com um copo d'água e alguns comprimidos. Seu sorriso, calculado na medida exata, não escondia completamente o brilho de impaciência que às vezes escapava de seu olhar. Obrigada. Minha filha, respondeu Iracema, voltando-se lentamente para a nora. Mas não estou me sentindo muito bem hoje. Acho que preciso descansar um pouco mais. Vanessa colocou a bandeja sobre o criado mudo e se aproximou da sogra, ajeitando o xale sobre seus ombros com uma gentileza teatral. A senhora precisa tomar seus remédios, dona Iracema. O doutor foi muito claro quanto à importância de seguir o tratamento à risca. O Rodrigo ficaria muito preocupado se soubesse que a senhora está resistindo. A menção ao filho único sempre funcionava como um gatilho. Iracema assentiu e estendeu a mão para os comprimidos. Engoliu-os sem questionar, observando Vanessa com um misto de resignação e desconfiança que tentava esconder. Do outro lado da casa, na cozinha ampla e moderna, Josefa preparava o almoço em silêncio. Aos 52 anos, trabalhava para a família Albuquerque há mais de 2 décadas. Havia visto Rodrigo crescer, se formar, casar com Vanessa e assumir os negócios do pai. Conhecia cada canto daquela casa e, mais importante, cada segredo escondido em suas paredes. Enquanto cortava os legumes para a sopa que Dona Iracema tomaria, a única coisa que seu estômago aguentava. Segundo Vanessa, Josefa refletia sobre as mudanças que observara nos últimos meses. A deterioração da saúde de Dona Iracema coincidia exatamente com o momento em que Rodrigo, pressionado por Vanessa, decidiu que a mãe precisava de cuidados especiais. Foi quando a nora assumiu o controle completo da rotina da sogra. Medicações, alimentação, visitas, agora raras, e até mesmo as ligações telefônicas. Essa sopa está muito fraca. Josefa, a voz de Vanessa cortou seus pensamentos. Ela não a ouvira entrar na cozinha. Dona Iracema precisa de algo mais substancial. Acrescente mais batata e menos temperos. Sabe que ela anda com o estômago sensível. Josefa assentiu sem levantar os olhos. Sim, senhora. E não se esqueça que o Rodrigo chegará mais tarde para o jantar. Quero tudo perfeito. Vamos comemorar a nova parceria da empresa. Sim, senhora. Será que Dona Iracema vai se sentir bem para jantar conosco hoje? Faz tempo que ela não desce para as refeições. O olhar de Vanessa endureceu por um segundo, mas logo se converteu em uma expressão de preocupação estudada. Receio que não, Josefa. Mamãe não está tendo um bom dia. Sabe como é, a idade. Vou levar a refeição dela no quarto, como sempre. Josefa limitou-se a balançar a cabeça afirmativamente, mas quando Vanessa saiu da cozinha, não conseguiu conter um suspiro profundo. Lembrava-se de Dona Iracema antes de tudo isso começar. Uma senhora ativa, que cuidava pessoalmente do jardim, organizava saraus literários, tocava piano nas tardes de domingo e preparava quitutes na cozinha,
ignorando os protestos de Josefa de que aquele não era trabalho para a patroa. O som de um carro estacionando interrompeu seus pensamentos. Pela janela da cozinha, viu Rodrigo descer de seu Volvo preto. Alto e de porte elegante como o pai, Rodrigo Albuquerque era um homem de presença marcante. Aos 42 anos, comandava uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com a mesma determinação que o pai usara para construí-la do zero. Josefa observou enquanto ele entrava na casa, sendo recebido por Vanessa, com um beijo e um sorriso radiante. O casal perfeito, pensavam todos. O empresário bem-sucedido e a socialite exemplar, sempre presentes em colunas sociais e eventos beneficentes. Rodrigo, querido, que surpresa maravilhosa. Não esperávamos você até a noite. Consegui adiantar algumas reuniões. Rodrigo beijou a esposa na testa. Como está a mamãe hoje? Um leve franzir de sobrancelhas atravessou o rosto de Vanessa, tão rápido que seria imperceptível para quem não estivesse atento. Pai Josefa notou como notava tudo naquela casa. Está descansando agora, amor. Sabe como os dias dela são instáveis. O médico diz que é normal na idade dela, principalmente depois daquele episódio de confusão mental. Rodrigo assentiu, parecendo aceitar sem questionar a explicação da esposa. Seu celular tocou e ele atendeu imediatamente, afastando-se para o escritório enquanto discutia algo sobre investimentos e ações. Vanessa o seguiu com o olhar até que desaparecesse no corredor. Então seu semblante mudou completamente. A doçura deu lugar a uma expressão dura e calculista. Virou-se para a escada que levava ao segundo andar, onde ficava o quarto de Dona Iracema, e subiu com passos decididos. Josefa esperou alguns instantes antes de seguir pelo mesmo caminho, silenciosamente. Parou diante da porta entreaberta do quarto da patroa, de onde podia ouvir a voz de Vanessa, agora despida de qualquer gentileza. Não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre isso, entendeu? O Rodrigo não tem tempo para suas histórias. Ele confia em mim para cuidar de você. E é exatamente o que estou fazendo. Josefa não conseguiu ouvir a resposta de Dona Iracema, se é que houve alguma. Afastou-se rapidamente quando percebeu que Vanessa se aproximava da porta. Desceu as escadas com o coração acelerado, tentando organizar os pensamentos. Havia algo profundamente errado naquela casa, algo que ia além das aparências cuidadosamente mantidas. De volta à cozinha, Josefa terminou de preparar a sopa, agora com um nó na garganta. Pela janela observou a jabuticabeira no jardim, a favorita de Dona Iracema, que aos poucos perdia o vigor, assim como sua dona. As folhas amarelavam e caíam, enquanto os frutos antes abundantes agora eram raros e pequenos. Algum problema com o almoço, Josefa? A voz de Rodrigo a surpreendeu. Ele estava parado à porta da cozinha, observando-a com curiosidade. Não, senhor. Nenhum problema, apenas pensativa. Sobre. Josefa hesitou. Havia anos de lealdade em jogo, anos de silêncio e discrição. Mas também havia Dona Iracema, definhando a olhos vistos enquanto todos pareciam aceitar aquilo como normal. Sobre a jabuticabeira, senhor. Está morrendo e ninguém parece notar. Rodrigo franziu o senho, confuso com a observação aparentemente deslocada. Olhou pela janela para a árvore e depois de volta para Josefa. Chame um jardineiro, então. Mamãe ficaria triste se perdêssemos a árvore. Sim, senhor. Vou providenciar. Josefa respondeu sabendo que não era da árvore que falava. Rodrigo assentiu e saiu, voltando a falar ao telefone. Josefa ficou ali, olhando a jabuticabeira através da janela, enquanto uma decisão se formava em sua mente. O silêncio não era mais uma opção. A semana transcorreu com a mesma rotina, meticulosamente orquestrada por Vanessa. Rodrigo partia cedo para a empresa, retornando apenas à noite, quando jantava rapidamente e se trancava no escritório para mais algumas horas de trabalho. Os encontros com a mãe limitavam-se a rápidas visitas ao quarto, sempre supervisionadas por Vanessa, que não se afastava nem por um instante. Naquela quarta-feira, porém, algo quebrou o padrão estabelecido. Dona Iracema havia passado uma noite agitada, segundo Vanessa. Rodrigo foi informado durante o café da manhã que a mãe precisara de um calmante mais forte para finalmente adormecer. Estou preocupada. Querido, disse Vanessa, colocando a mão delicadamente sobre a de Rodrigo.
Sua mãe está cada vez mais confusa. Ontem à noite, começou a dizer coisas sem sentido sobre a comida, sobre estar presa. Chegou até a me acusar de esconder os telefones, para que ela não pudesse falar com ninguém. Rodrigo franziu o senho, claramente perturbado. Talvez devêssemos chamar o Dr. Paulo para uma visita. Já liguei para ele esta manhã, respondeu Vanessa prontamente. Ele disse que é normal na idade dela, especialmente considerando o quadro de demência senil que está se desenvolvendo. Recomendou aumentar a dosagem do ansiolítico. Josefa, que servia o café naquele momento, não conseguiu conter um leve sobressalto ao ouvir aquilo. Demência senil. Desde quando Dona Iracema sofria de demência senil? A patroa sempre tivera a mente afiada como uma navalha, mesmo após a partida do marido. Era verdade que nas últimas semanas parecia mais confusa, mas isso coincidira exatamente com a mudança em sua medicação, prescrita pelo novo médico que Vanessa havia contratado. Está tudo bem, Josefa? Perguntou Vanessa, com um tom de voz que soava mais como uma advertência do que como preocupação. Sim. Senhora, perdão. Apenas me lembrei que preciso verificar o estoque de chás. Dona Iracema sempre gostou do chá de camomila com mel antes de dormir. Não se preocupe com isso, cortou Vanessa. Agora ela toma apenas as infusões que o médico receitou. Os chás comuns podem interferir com os medicamentos. Rodrigo consultou o dosimus relógio e levantou-se apressado. Preciso ir. Tenho uma videoconferência com os investidores japoneses em 30 minutos. Não poderei almoçar em casa hoje. Beijou a esposa na testa e dirigiu-se à escada, presumivelmente para despedir-se da mãe antes de sair. Vanessa, porém, o interceptou com suavidade. Melhor deixá-la descansar, amor. Ela acabou de adormecer depois de uma noite tão difícil. Rodrigo hesitou por um momento, mas acabou concordando. Despediu-se e partiu, deixando para trás um silêncio pesado, que só foi quebrado quando o motor de seu carro já não podia mais ser ouvido. Josefa, chamou Vanessa, sua voz assumindo aquele tom gélido que só aparecia na ausência do marido. Quero que fique claro uma coisa. As condições de saúde de Dona Iracema são assunto exclusivamente meu e dos médicos. Entendeu bem? Sim, senhora, respondeu Josefa, sustentando o olhar da patroa com mais firmeza do que o habitual. Ótimo. Agora prepare a bandeja do café da manhã dela. Vou levá-la eu mesma. Josefa obedeceu, mas seu instinto de proteção estava cada vez mais alerta. Enquanto preparava a bandeja com o mingau insosso e o suco de laranja que Vanessa insistia ser o único apropriado para a sogra, decidiu que precisava verificar por si mesma o estado de Dona Iracema. A oportunidade surgiu algumas horas depois, quando Vanessa saiu para seu habitual almoço com as amigas nos jardins. Assim que o carro da patroa desapareceu pelo portão, Josefa subiu rapidamente as escadas em direção ao quarto de Dona Iracema. Bateu suavemente na porta e, não obtendo resposta, entrou. O quarto estava na penumbra, com as cortinas pesadas bloqueando a luz do sol. O ar era abafado, com um leve odor de medicamentos. Dona Iracema estava deitada na cama, aparentemente adormecida. Josefa aproximou-se silenciosamente, chocada com o que via. Em apenas algumas semanas, a patroa havia definhado visivelmente. O rosto, antes cheio e corado, agora estava pálido e encovado. As mãos repousando sobre o lençol pareciam garras frágeis, com as veias azuladas proeminentes sob a pele translúcida. Dona Iracema chamou Josefa suavemente. A idosa abriu os olhos lentamente, parecendo desorientada a princípio. Quando finalmente focalizou Josefa, um leve sorriso surgiu em seus lábios ressequidos. Josefa, minha querida Josefa, murmurou com voz fraca. Finalmente, alguém que não seja ela. Josefa sentou-se na beirada da cama e pegou as mãos frias da patroa entre as suas. Como a senhora está se sentindo? Dona Iracema olhou ao redor, como se verificasse se estavam realmente sozinhas antes de responder. Não sei o que está acontecendo comigo, Josefa. Sinto-me cada vez mais fraca. Minha cabeça. Não consigo pensar direito. Esses remédios. São tantos. Sempre me fazem dormir. Quais remédios, Dona Iracema? Os que Vanessa me dá. Toda manhã, toda tarde, toda noite. Diz que são para meu coração, para minha pressão, para minha memória.
Mas depois que comecei a tomá-los, só piorei. Josefa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Suas suspeitas começavam a tomar forma concreta. A senhora falou isso para o Dr. Paulo. Que Dr. Paulo? Não vejo médico algum há semanas. Vanessa diz que ele vem, mas ou estou dormindo ou não me lembro. E quando tento falar com Rodrigo, ela sempre está presente, sempre interrompe, sempre tem uma explicação. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado da idosa. Tenho medo, Josefa. Sinto como se estivesse desaparecendo aos poucos, como se eu estivesse desvanecendo. Josefa apertou as mãos da patroa, tentando transmitir-lhe coragem. Não se preocupe, dona Iracema. Vou ajudá-la, prometo. Um barulho no andar de baixo alertou-as. Passos subiam a escada. Vanessa havia retornado mais cedo do que o esperado. Vá, sussurrou dona Iracema, apavorada. Se ela nos encontrar assim... Josefa levantou-se rapidamente. Ajeitou os lençóis e caminhou até a janela, abrindo uma fresta na cortina, como se apenas estivesse verificando o quarto. A porta se abriu e Vanessa entrou. Seu olhar passando de dona Iracema para Josefa, com suspeita evidente. O que está fazendo aqui? Apenas verificando se dona Iracema precisava de algo, senhora. Como a vi dormindo, estava saindo. Eu disse que cuidaria dela pessoalmente, retrucou Vanessa, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Pode se retirar agora. Josefa assentiu e dirigiu-se à porta, trocando um último olhar significativo com dona Iracema. No corredor, encostou-se à parede por um momento, tentando acalmar seu coração acelerado. A situação era ainda pior do que imaginava. Desceu as escadas decidida a investigar mais a fundo o que estava acontecendo naquela casa. Na cozinha, enquanto preparava o almoço que Vanessa havia solicitado, Josefa refletia sobre suas opções. Não podia simplesmente acusar a patroa sem provas concretas. Rodrigo, cegado pelo amor à esposa, provavelmente não acreditaria apenas em sua palavra contra a de Vanessa. Precisava de evidências. Foi quando notou a bolsa de Vanessa sobre o balcão da cozinha. Raramente a patroa deixava seus pertences ali, preferindo mantê-los no quarto ou no escritório. Olhou para o relógio. Vanessa estaria ocupada com dona Iracema por pelo menos mais 15 minutos, seguindo a rotina de medicação que estabelecera. Com o coração aos pulos, Josefa aproximou-se da bolsa e abriu-a silenciosamente. Entre batons, carteira e celular, encontrou um pequeno estojo de remédios. Abriu-o com cuidado e deparou-se com diversos comprimidos organizados em compartimentos. Alguns reconheceu como os que eram dados à dona Iracema. Outros, no entanto, puxou um dos compartimentos e fotografou seu conteúdo com o celular antigo que carregava. Depois, com cuidado, retirou um dos comprimidos desconhecidos e guardou-o no bolso do avental. Fechou o estojo e recolocou-o exatamente na mesma posição dentro da bolsa. Mal havia retornado ao fogão quando ouviu os passos de Vanessa descendo a escada. Respirou fundo, tentando parecer natural enquanto mexia o molho que preparava. Josefa, vou sair para buscar algumas coisas na farmácia. Volto em 1 hora. Se Rodrigo ligar, diga que estou resolvendo assuntos para a festa beneficente de sábado. Sim, senhora. Assim que Vanessa saiu, Josefa correu para seu pequeno quarto nos fundos da casa. De dentro de uma lata de biscoitos que mantinha guardada no armário, retirou um envelope amarelado. Nele, guardou cuidadosamente o comprimido que havia retirado da bolsa da patroa. Precisava descobrir exatamente o que era aquilo e conhecia alguém que poderia ajudá-la. No final da tarde, aproveitando sua folga semanal, Josefa dirigiu-se ao posto de saúde, onde sua sobrinha, Patrícia, trabalhava como farmacêutica. Mostrou-lhe discretamente o comprimido. Tia, isso é um sedativo potente, explicou Patrícia após analisá-lo. Normalmente prescrito para casos graves de insônia ou para pacientes psiquiátricos. Em idosos, pode causar confusão mental, fraqueza, perda de apetite. Quem está tomando isso? Josefa sentiu o sangue gelar. Suas suspeitas se confirmavam. Uma amiga, respondeu evasivamente. Patrícia, se alguém tomar esse remédio sem necessidade, em doses altas e por muito tempo, o que pode acontecer? O olhar da sobrinha tornou-se sério. Dependendo da idade e da saúde da pessoa, poderia causar danos ao fígado, aos rins, até mesmo levar a um estado quase catatônico. Tia, quem está tomando isso precisa de ajuda médica urgente. Josefa assentiu,
a decisão cristalizando-se em sua mente. Não podia mais ficar em silêncio. Na manhã seguinte, Josefa acordou determinada. Durante a noite, havia traçado um plano meticuloso para reunir as provas necessárias e ajudar Dona Iracema. O primeiro passo seria documentar a condição atual da patroa e os medicamentos que Vanessa administrava. Era quinta-feira, dia em que Vanessa participava de seu encontro semanal com o grupo de leitura, um evento que Josefa sabia nunca seria cancelado, pois era ali que a nora cultivava sua imagem de intelectual e filantropa entre as senhoras da alta sociedade paulistana. Às 9 em ponto, Vanessa desceu as escadas trajando um elegante conjunto de seda azul, os cabelos perfeitamente arrumados e o rosto maquiado com precisão profissional. Josefa, já dei os remédios da manhã para Dona Iracema. Ela provavelmente dormirá até o meio-dia. Não a perturbe, entendeu? E se o Rodrigo ligar, diga que estou no meu compromisso de caridade. Sim, senhora. Deseja que prepare algo especial para o almoço? Não será necessário. Vou almoçar fora com as meninas depois do encontro. E Rodrigo avisou que tem reunião o dia todo. Você pode preparar algo simples para Dona Iracema. Aquela sopa de legumes sem temperos que ela consegue digerir. Com um aceno displicente, Vanessa pegou sua bolsa de grife e saiu, o som de seus saltos ecoando no mármore do hall, até que a porta da frente se fechou. Josefa esperou alguns minutos, verificando pela janela da cozinha se o carro realmente havia partido, antes de subir apressadamente as escadas em direção ao quarto de Dona Iracema. Entrou silenciosamente. Como esperado, a idosa dormia profundamente. Sobre o criado mudo, vários frascos de remédios estavam alinhados com etiquetas escritas à mão. Josefa fotografou cada um deles com seu celular, incluindo as bulas que encontrou na gaveta. Depois, abriu cuidadosamente o armário do banheiro, descobrindo mais medicamentos escondidos atrás de produtos de higiene. Fotografou tudo. Voltando ao quarto, observou a idosa com preocupação. Sua respiração era superficial. O rosto estava pálido como cera. Nos braços expostos sobre a colcha, pequenos hematomas arroxeados evidenciavam a fragilidade dos vasos sanguíneos, um sinal claro de desnutrição. Dona Iracema. Chamou suavemente, tocando seu ombro. A idosa não respondeu imediatamente. Foram necessárias várias tentativas até que seus olhos se abrissem, desfocados e confusos. Josefa. Ei, você? Sim, senhora. Como está se sentindo hoje? Dona Iracema tentou se sentar, mas não tinha forças. Josefa a ajudou, acomodando travesseiros atrás de suas costas. Estou tonta, sempre tonta. E com fome, Josefa. Tanta fome. A senhora não tem se alimentado direito. Vanessa diz que meu estômago não aguenta mais comida normal. Só líquidos. Sopas ralas. Mas sinto tanta fome. Josefa sentiu uma onda de indignação. Não era apenas a medicação indevida. Vanessa estava praticamente deixando a sogra passar fome. Vou trazer algo para a senhora comer agora mesmo. Não. Vanessa ficará furiosa. Ela sempre sabe. Sempre descobre. Ela saiu para o grupo de leitura e só volta à tarde. Não se preocupe. Josefa desceu rapidamente à cozinha. Preparou uma omelete leve com queijo branco, algumas fatias de pão integral torrado e um copo de vitamina de banana com aveia. Colocou tudo numa bandeja junto com um pequeno arranjo de flores colhidas do jardim, as mesmas que Dona Iracema cultivara por tantos anos. Quando retornou ao quarto, encontrou a idosa mais desperta, como se a simples promessa de uma refeição adequada tivesse revigorado seu espírito. Trouxe algumas coisas leves, mas nutritivas. Vamos começar devagar, para seu estômago se acostumar. Dona Iracema comeu com apetite surpreendente, para alguém supostamente incapaz de digerir alimentos sólidos. A cada garfada, parecia recuperar um pouco da vitalidade perdida. Seus olhos ganharam um brilho há muito ausente. Josefa, você não imagina quanto tempo faz que não como algo assim. Tão simples, mas tão bom. Enquanto a patroa se alimentava, Josefa aproveitou para questioná-la com cuidado. Dona Iracema, a senhora se lembra desde quando começou a se sentir assim? Tão fraca, tão confusa. A idosa franziu o senho, fazendo um visível esforço para organizar os pensamentos. Foi depois que Rodrigo viajou para aquela conferência em Londres. Lembra?
Faz uns 3 meses. Vanessa disse que eu tive... Como ela chamou? Um episódio. Disse que eu caí, que fiquei confusa, que precisava de cuidados especiais. Mas, Josefa, eu não me lembro de ter caído. E foi quando o Dr. Paulo começou a vir mais vezes. Dr. Paulo... Dona Iracema pareceu confusa. Não vejo o Dr. Paulo há muito tempo. É sempre um médico diferente. Jovem. Nunca o mesmo. E eles só falam com Vanessa, nunca comigo. Como se eu não existisse mais. Josefa sentiu um arrepio. A história ficava cada vez mais sinistra. E suas joias, Dona Iracema? E seus documentos? A senhora sabe onde estão? A expressão da idosa tornou-se alarmada. Minhas joias. Vanessa disse que guardou no cofre, para a segurança. Meus documentos também. E meu celular sumiu. E o telefone do quarto foi desligado, porque as ligações me deixavam agitada. Lágrimas começaram a rolar por suas faces enrugadas. Josefa, às vezes penso que estou ficando louca mesmo. Outras vezes tenho certeza que não. Que é ela que está fazendo isso comigo. Mas por quê? Por que Vanessa faria isso? Josefa segurou as mãos trêmulas da patroa. Não sei, Dona Iracema, mas vou descobrir. E vou tirar a senhora dessa situação, prometo. Ajudou a idosa a terminar a refeição e depois a acompanhou até o banheiro, onde a ajudou com um banho revigorante. Escovou seus cabelos grisalhos e a vestiu com uma roupa limpa e confortável, em vez da camisola gasta que Vanessa insistia que ela usasse dia e noite. Vou trocar seus lençóis também. E abrir estas janelas. A senhora precisa de ar fresco e luz do sol. Enquanto trocava a roupa de cama, Josefa encontrou entre o colchão e o estrado um pequeno caderno. Olhou interrogativamente para Dona Iracema. Meu diário, explicou a idosa em voz baixa. Comecei a escrevê-lo quando percebi que algo estava errado, para não esquecer, para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Escondo-o para que Vanessa não encontre. Josefa folheou o caderno, seu coração apertado ao ler os registros cada vez mais confusos e desesperados de Dona Iracema. Documentavam com precisão a deterioração de sua saúde, coincidindo exatamente com o aumento do controle de Vanessa sobre sua vida. Posso ficar com isso por um tempo, Dona Iracema? Prometo devolver. A idosa assentiu. Mas cuidado, Josefa. Vanessa é perigosa, mais do que Rodrigo imagina. Não se preocupe, serei discreta. Ajudou Dona Iracema a se acomodar numa poltrona próxima à janela, agora aberta para deixar entrar a brisa perfumada do jardim. A idosa parecia outra pessoa, mais alerta, mais presente. Vou descer para cuidar do almoço e outras tarefas para não levantar suspeitas. Voltarei mais tarde com outro lanche antes que Vanessa retorne. Dona Iracema segurou seu braço com uma força surpreendente. Josefa, tem uma coisa que você precisa saber. Algo que descobri por acaso, ouvindo uma conversa de Vanessa ao telefone. O que foi, Dona Iracema? O testamento de Ademar. Meu marido. Ele deixou tudo para Rodrigo, mas com uma condição. Enquanto eu estiver viva, o controle principal das empresas e dos bens continua comigo. Rodrigo só assume tudo completamente após meu... Você sabe. Josefa sentiu o sangue gelar nas veias. A senhora tem certeza disso? Absoluta. Ademar sempre foi muito claro sobre isso. Confiava em Rodrigo, mas queria que eu estivesse sempre amparada e com poder de decisão. Vaidade de homem velho, talvez. Mas estou certa de que Vanessa descobriu essa cláusula recentemente. As peças começaram a se encaixar na mente de Josefa. O súbito interesse de Vanessa em cuidar da sogra, a medicação excessiva, a alimentação inadequada, o isolamento forçado. Dona Iracema, isso é muito sério. Precisamos agir rápido. Sim, mas com cuidado. Se confrontarmos Vanessa diretamente, ela vai negar tudo. E Rodrigo, meu filho está cego de amor por ela. Sempre foi assim desde que a conheceu. Josefa assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Vou pensar em algo. Por enquanto, vamos manter isso entre nós. Continue escrevendo em seu diário sempre que possível. Deixou Dona Iracema descansando na poltrona e desceu para continuar suas tarefas. Na cozinha, enquanto preparava a sopa que supostamente seria o único alimento da patroa, elaborava mentalmente seu próximo passo. Precisava falar com Rodrigo, mas de maneira que Vanessa não suspeitasse. E precisava de mais provas.
provas que nem mesmo o amor cego de um marido pudesse ignorar. O som do telefone interrompeu seus pensamentos. Era Rodrigo avisando que chegaria mais cedo para o jantar. Sim, senhor. Vou preparar tudo. A dona Vanessa saiu, mas deve voltar logo. Como está minha mãe hoje, Josefa? A pergunta, carregada de genuína preocupação, deu a Josefa uma ideia. Está descansando, senhor. Talvez o senhor queira passar um tempo com ela quando chegar. Acho que ela ficaria muito feliz. Houve uma breve pausa. Sim, farei isso. Obrigado por lembrar, Josefa. Ao desligar, Josefa permitiu-se um pequeno sorriso de esperança. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de salvar Dona Iracema daquela situação terrível. Guardou cuidadosamente o diário em seu quarto e depois se ocupou dos preparativos para o jantar. Enquanto trabalhava, não conseguia deixar de pensar no que havia descoberto. A ambição de Vanessa era ainda maior do que imaginara. Não se contentava em ser esposa do herdeiro. Queria o controle total, imediato, sobre a fortuna dos Albuquerque. E para isso, Dona Iracema precisava ser declarada incapaz. Ou pior, a ideia do que poderia acontecer se não agisse a tempo fez Josefa estremecer. O jantar naquela noite prometia ser diferente. Josefa havia preparado todos os pratos favoritos de Rodrigo, incluindo a moqueca capixaba, que aprendera com sua avó e que ele tanto apreciava. A mesa estava impecavelmente arrumada, com a melhor porcelana da família, e as taças de cristal que só eram usadas em ocasiões especiais. Vanessa chegou pouco depois das 6, carregando diversas sacolas de compras. Sua expressão era radiante, como se tivesse acabado de receber ótimas notícias. Josefa, que cheiro maravilhoso! Estou vendo que caprichou hoje. Sim, senhora. O senhor Rodrigo ligou avisando que viria mais cedo para o jantar. O sorriso de Vanessa vacilou por um instante, quase imperceptivelmente. Ele não me avisou nada. Bom, vou subir para ver como está a Dona Iracema e depois me arrumar. Josefa observou-a subir as escadas, o coração acelerado. Temia o que Vanessa poderia fazer ao descobrir que Dona Iracema estava mais lúcida e bem alimentada do que deveria estar. Mas não tinha como impedir a visita sem levantar suspeitas. Poucos minutos depois, ouviu passos apressados descendo a escada. Vanessa entrou na cozinha como um furacão, os olhos faiscando de raiva. O que você fez? Ai, senhora! Não se faça de desentendida. Dona Iracema está completamente diferente. Alerta falante até penteou o cabelo. E aquela janela aberta, que eu deixei bem claro que o quarto precisava permanecer com as cortinas fechadas, por causa da sensibilidade aos olhos dela. Josefa fingiu surpresa. Eu apenas passei lá rapidamente para trocar as toalhas, como a senhora pediu ontem. Talvez Dona Iracema esteja tendo um dia bom. Isso não acontece às vezes com pessoas de idade. Vanessa estreitou os olhos, claramente desconfiada. Você deu comida a ela, não foi? Além daquela sopa que prescrevi. Senhora, eu segui todas as suas orientações. A sopa está ali, ainda morna. Eu ia subir para servi-la assim que terminasse de arrumar a mesa. Antes que Vanessa pudesse contra-argumentar, ouviram o som do carro de Rodrigo estacionando. Ela respirou fundo, recompondo-se instantaneamente. O rosto furioso deu lugar a uma expressão serena, como se um interruptor tivesse sido acionado. Terminaremos essa conversa depois, Josefa. Entendido? Sim, senhora. Vanessa saiu para receber o marido, deixando para trás uma Josefa trêmula, mas determinada. A situação estava se tornando cada vez mais tensa e ela sabia que precisaria agir logo. Rodrigo entrou na casa abraçando a esposa com carinho. Parecia cansado, mas de bom humor. Como foi seu dia, querida? Maravilhoso. O grupo de leitura foi tão estimulante hoje. Estamos discutindo Gabriel Garcia Marques. Você sabe como adoro o realismo mágico. E depois fizemos uma pequena reunião para organizar o evento beneficente do mês que vem. E passei na Galeria Melissa. Não resisti àqueles novos modelos. Josefa, observando discretamente da porta da cozinha, notava como Vanessa dominava completamente a conversa, não deixando espaço para que Rodrigo pudesse fazer qualquer pergunta sobre sua mãe. Tudo isso parece ótimo, Van, mas estou exausto. Acho que vou subir para ver mamãe antes de jantarmos. Um lampejo de pânico atravessou o rosto de Vanessa, rapidamente substituído por um sorriso compreensivo. Claro, querido. Mas não demore muito, sim?
Ela anda tão cansada ultimamente e o médico recomendou que não a perturbássemos muito. Rodrigo assentiu e subiu as escadas. Vanessa ficou parada no hall, tensionando segui-lo, quando Josefa interveio. Senhora, poderia me ajudar com o vinho? Não tenho certeza de qual o senhor preferiria hoje. Vanessa lançou-lhe um olhar irritado, mas não podia recusar sem parecer estranha. Seguiu Josefa até a cozinha, onde a empregada já tinha separado 2 garrafas. Esta é a escolha óbvia, disse Vanessa, apontando para o Merlot. Rodrigo sempre prefere tinto com pratos substanciosos. Tem razão, senhora. Vou abri-lo para respirar. Enquanto Josefa se ocupava com o vinho, tentava ouvir qualquer som vindo do andar superior. Passaram-se 10 minutos, 15, 20. Vanessa ficava cada vez mais inquieta, consultando o relógio repetidamente. Vou chamar Rodrigo. O jantar vai esfriar. Naquele exato momento, ouviram passos descendo a escada. Rodrigo apareceu na porta da cozinha com uma expressão difícil de decifrar. Uma mistura de confusão, preocupação e algo mais. Desconfiança? Rodrigo, querido, estava prestes a chamá-lo. O jantar está pronto. Ele olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. Mamãe está diferente hoje. Diferente como, amor? Mais lúcida. Mais presente. Conversamos por quase meia hora e ela não demonstrou nenhuma confusão mental. Pelo contrário. Lembrou-se de detalhes de reuniões que tive há semanas, perguntou sobre projetos específicos da empresa e me disse que sente falta de jantar conosco. Vanessa riu levemente, um som que soou falso até para Josefa. Isso é maravilhoso. Ela está tendo um daqueles momentos de lucidez que o Dr. Paulo mencionou. Devemos aproveitar, é claro, porque não a convidamos para jantar conosco esta noite. Rodrigo pareceu surpreso com a sugestão. Você acha que ela está em condições? Se está tão bem como você descreveu, por que não? Vai ser ótimo para o espírito dela. Josefa, prepare um lugar à mesa para Dona Iracema, sim? Josefa trocou um olhar rápido com Rodrigo, que assentiu. Vou buscá-la, ele disse, já se dirigindo novamente para a escada. Assim que ele saiu, Vanessa virou-se para Josefa, seu rosto transformado por uma fúria contida. O que você fez? O que você disse a ela? Nada, senhora. Como disse, apenas troquei as toalhas. Não minta para mim. Ela não deveria estar assim, alerta, conversando normalmente. Você interferiu, tenho certeza. Josefa sustentou o olhar da patroa com mais firmeza do que jamais fizera. Talvez a senhora esteja subestimando a força de Dona Iracema. Ela sempre foi uma mulher extraordinária. Vanessa aproximou-se ameaçadora. Escute bem, Josefa. Você trabalha nesta casa há muito tempo e sei que tem certa influência sobre Rodrigo. Ele a vê quase como uma segunda mãe. Mas não se engane, uma palavra minha e você estará na rua. E acredite, posso fazer com que nunca mais consiga emprego em lugar nenhum nesta cidade. Josefa não recuou. A senhora está me ameaçando? Estou deixando as coisas claras entre nós. Seu trabalho é servir e obedecer, não questionar ou interferir nos assuntos da família. Meu trabalho, senhora, é cuidar desta casa e das pessoas que vivem nela, incluindo Dona Iracema. Vanessa sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Sua lealdade é comovente, Josefa, mas mal direcionada. Agora sirva o jantar. E lembre-se, estou de olho em você. O jantar transcorreu em uma atmosfera de tensão mal disfarçada. Dona Iracema, sentada à mesa pela primeira vez em meses, parecia revitalizada. Comeu com apetite, participou da conversa e até mesmo fez piadas ocasionais, para a evidente alegria de Rodrigo. Vanessa, por sua vez, mantinha um sorriso fixo e artificial, intervindo constantemente para ajudar a sogra ou traduzir o que ela dizia, mesmo quando suas palavras eram perfeitamente claras. Mamãe, você parece muito melhor hoje, comentou Rodrigo, servindo-se de mais um pouco de moqueca. O que acha de descermos ao jardim amanhã? Você sempre adorou cuidar daquelas suas jabuticabeiras. Antes que Dona Iracema pudesse responder, Vanessa interveio. Querido, não acho que seja uma boa ideia. Lembre-se do que o médico disse sobre exposição excessiva ao sol. Mas faria tão bem para ela respirar ar fresco, ver as plantas, e se ela tiver outro daqueles episódios. No jardim, longe dos medicamentos, poderia ser perigoso. Dona Iracema colocou o garfo no prato,
com um tinido seco que silenciou o casal. Estou aqui, sabem? Posso falar por mim mesma. Rodrigo pareceu constrangido enquanto Vanessa esboçou um sorriso condescendente. Claro, mamãe, desculpe. Rodrigo, eu adoraria ir ao jardim amanhã. Na verdade, há muito que precisamos conversar, filho. Assuntos importantes. Vanessa enrijeceu visivelmente. Que tipo de assuntos, mamãe? Assuntos de família. Sobre o testamento de seu pai. Sobre a empresa, sobre decisões que precisam ser tomadas. Rodrigo franziu o senho, confuso. Achei que todos esses assuntos já estavam resolvidos. Os advogados cuidaram de tudo após o falecimento de papai. Nem tudo, respondeu Dona Iracema com surpreendente firmeza. Há cláusulas específicas que você precisa conhecer. Vanessa sabe do que estou falando, não é, querida? O rosto da nora empalideceu ligeiramente, mas sua voz permaneceu controlada. Dona Iracema, acho que a senhora está confundindo as coisas novamente. Talvez esteja cansada. Por que não terminamos o jantar e a levamos de volta para descansar? Josefa, que servia a sobremesa, observava a cena com o coração acelerado. Dona Iracema estava muito mais lúcida e corajosa do que esperava, mas Vanessa era esperta e manipuladora. A situação poderia desandar rapidamente. Não estou confusa, Vanessa. Estou perfeitamente lúcida. E já descansei o suficiente nestes últimos meses, não acha? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Rodrigo olhava da mãe para a esposa, claramente percebendo que algo não estava certo, mas sem compreender exatamente o quê. Do que vocês estão falando? Que cláusulas são essas, mamãe? Dona Iracema abriu a boca para responder, mas de repente, seu rosto contraiu-se numa expressão de dor. Levou a mão ao peito e respirou com dificuldade. Mamãe, o que houve? Vanessa levantou-se imediatamente, assumindo o controle da situação com eficiência impressionante. Está vendo o que acontece quando a forçamos a se esforçar demais? Josefa, traga os medicamentos dela, rápido. Rodrigo, ajude-me a levá-la para o quarto. Dona Iracema tentou protestar, mas sua voz saiu fraca e entrecortada. Seus olhos, no entanto, encontraram os de Josefa, transmitindo uma mensagem clara: desconfiança. Enquanto Rodrigo e Vanessa levavam a idosa para cima, Josefa permaneceu na sala de jantar, tentando processar o que acabara de acontecer. Aquela súbita indisposição parecia conveniente demais, ocorrendo exatamente quando Dona Iracema estava prestes a revelar informações cruciais. Decidida, subiu discretamente as escadas, parando próximo à porta do quarto principal. De lá podia ouvir a conversa entre o casal. Nunca deveria ter permitido isso, dizia Vanessa, sua voz carregada de falsa preocupação. O médico foi tão claro sobre não submetê-la a emoções fortes. Mas ela parecia tão bem no início da noite, respondeu Rodrigo, claramente perturbado. E o que ela quis dizer sobre o testamento? Sobre cláusulas que eu desconheço? Querido, sua mãe está confusa. Mistura fatos, inventa coisas. É parte da condição dela. Mesmo assim, acho que deveríamos verificar. Vou ligar para o Dr. Mendes amanhã. Ele cuidou de todos os assuntos legais da família. Houve uma pausa tensa antes da resposta de Vanessa. Faça isso se a faz sentir melhor. Mas não alimente as fantasias dela, Rodrigo. Só vai piorar seu estado. E falando nisso, não acha que deveríamos buscar uma segunda opinião médica? Que ela parece estar piorando a cada dia, apesar de todos os medicamentos. Já conversamos sobre isso. O Dr. Paulo é o melhor especialista em geriatria da cidade. Se ele diz que o quadro dela é degenerativo e que podemos apenas gerenciar os sintomas, devemos confiar. Mesmo assim, eu gostaria de estar mais presente. Talvez eu pudesse trabalhar de casa alguns dias por semana, passar mais tempo com ela. Josefa podia imaginar o pânico que essa sugestão causou em Vanessa, embora sua voz permanecesse controlada. É uma ideia linda, amor. Mas você sabe como sua mãe fica agitada com mudanças na rotina. E a empresa precisa de você agora, especialmente com aquela fusão em andamento. Você tem razão, como sempre. Josefa afastou-se silenciosamente, seu coração pesado. Vanessa era uma manipuladora habilidosa, usando o amor e a confiança de Rodrigo contra ele mesmo e contra Dona Iracema. Mas algo havia mudado naquela noite. Rodrigo vira a mãe lúcida, presente, questionadora. Uma semente de dúvida havia sido plantada, e Josefa faria de tudo para que ela germinasse.
A manhã seguinte, amanheceu cinzenta em São Paulo com uma chuva fina e persistente que embaçava as janelas da mansão dos Albuquerque. Josefa acordou cedo, inquieta após uma noite de sono agitado. Os eventos do jantar anterior ainda reverberavam em sua mente, especialmente o súbito mal-estar de Dona Iracema, exatamente quando estava prestes a revelar informações importantes. Levantou-se decidida a agir. Não podia mais apenas observar e reunir evidências. A situação estava se tornando crítica. Precisava falar com Rodrigo o quanto antes, preferencialmente longe dos ouvidos atentos de Vanessa. Na cozinha, preparava o café da manhã quando ouviu passos descendo a escada. Era Rodrigo, já vestido para o trabalho, mas com olheiras profundas que denunciavam uma noite mal dormida. Bom dia, Josefa. Café bem forte hoje, por favor. Bom dia, senhor. O senhor não dormiu bem? Rodrigo suspirou, passando a mão pelos cabelos já grisalhos nas têmporas. Fiquei preocupado com mamãe. Aquele episódio de ontem... Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Ela parecia tão bem durante o jantar e depois, de repente... Josefa colocou a xícara de café à sua frente, reunindo coragem para o que precisava dizer. Senhor Rodrigo, posso falar com o senhor? Em particular? Ele ergueu os olhos surpreso com o tom sério. Claro, Josefa. Algo errado? É sobre Dona Iracema, senhor, e sobre Dona Vanessa. Rodrigo franziu o senho, subitamente alerta. O que tem elas? Josefa respirou fundo, sabendo que estava prestes a atravessar uma linha da qual não haveria retorno. Senhor, trabalho nesta casa há mais de 20 anos. Vi o senhor crescer, casar, assumir os negócios do seu pai. Sempre respeitei meu lugar e nunca interferi em assuntos de família. Mas agora é diferente. Temo pela saúde, talvez até pela vida, de Dona Iracema. Rodrigo endireitou-se na cadeira, seu rosto uma máscara de preocupação e confusão. Do que você está falando, Josefa? Seja clara, por favor. Acredito que Dona Vanessa está prejudicando sua mãe, senhor, deliberadamente. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Rodrigo parecia ter sido atingido por um golpe físico. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e controlada. Essa é uma acusação muito séria, Josefa. Espero que você tenha provas substanciais para sustentá-la. Tenho observado, senhor. Há meses. Os remédios que Dona Vanessa dá à sua mãe são muitos em doses altas. Sua alimentação é restringida sem necessidade. Ela é mantida isolada, sem contato com amigos ou familiares. Seu celular desapareceu. O telefone do quarto foi desconectado. As cortinas são mantidas fechadas, como se ela precisasse viver na penumbra. Rodrigo balançava a cabeça, como se tentasse negar o que ouvia. Vanessa está seguindo orientações médicas, Josefa. O Dr. Paulo... Quando foi a última vez que o senhor falou pessoalmente com o Dr. Paulo, senhor? Quando foi a última vez que esteve presente durante uma consulta de sua mãe? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente, percebendo que não tinha resposta. O Dr. Paulo é um dos melhores geriatras da cidade. Vanessa o escolheu especificamente por sua experiência com casos como o de mamãe. Senhor, com todo respeito, não acredito que o Dr. Paulo tenha visitado Dona Iracema nos últimos meses. Ela mesma me disse isso. Mamãe está confusa, Josefa. Esquece coisas, confunde pessoas e eventos. Ou talvez ela esteja confusa porque está sendo medicada excessivamente, senhor. Pense no jantar de ontem. Como ela estava lúcida, presente, até o momento em que começou a falar sobre o testamento. Não achou estranho? Rodrigo ficou em silêncio, e Josefa viu uma sombra de dúvida atravessar seu olhar. Era o momento de mostrar suas evidências. Senhor, encontrei isto no quarto de sua mãe. Retirou do bolso do avental o diário de Dona Iracema e o colocou sobre a mesa. Rodrigo pegou hesitante, como se fosse algo perigoso. O que é isso? Um diário que sua mãe mantém escondido. Leia, por favor. Rodrigo abriu o caderno e começou a ler. À medida que avançava nas páginas, seu rosto empalidecia visivelmente. As anotações de Dona Iracema, apesar de às vezes confusas e trêmulas, revelavam um padrão claro de deterioração, coincidindo com os cuidados especiais de Vanessa. Quando finalmente fechou o diário, Rodrigo parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Isso não prova nada, Josefa.
Pode ser apenas a percepção distorcida de uma mente confusa. Talvez, senhor. Mas há mais. Mostrou-lhe as fotografias que havia tirado dos medicamentos encontrados no quarto de Dona Iracema e na bolsa de Vanessa. Minha sobrinha é farmacêutica. Ela identificou alguns desses remédios como sedativos potentes, raramente receitados para idosos devido aos efeitos colaterais severos. Outros são para condições que sua mãe nunca teve. Rodrigo examinou as fotos, o senho cada vez mais franzido. E tem mais uma coisa, senhor, continuou Josefa. Sua mãe me contou sobre uma cláusula específica no testamento do Sr. Adhemar, uma que mantém o controle principal das empresas e bens com ela enquanto estiver viva. É verdade? Rodrigo ergueu os olhos surpreso. Sim, é verdade. Era uma exigência de papai. Mas isso é apenas uma formalidade. Na prática, sou eu quem administra tudo. Dona Vanessa sabe disso? Claro que sabe. Eu não escondo nada dela. E se sua mãe fosse declarada mentalmente incapaz, senhor, o que aconteceria com o controle? A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Rodrigo abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo som de saltos descendo a escada. Rapidamente, Josefa recolheu o diário e as fotos, escondendo-os no avental segundos antes de Vanessa entrar na cozinha. Bom dia, meus amores. Vanessa estava impecável como sempre, usando um elegante conjunto de alfaiataria e joias discretas. Beijou Rodrigo no rosto e dirigiu a Josefa um sorriso que não alcançava seus olhos. Café, Josefa, por favor. E prepare uma bandeja para Dona Iracema. Apenas chá e torradas secas hoje. Ela teve uma noite difícil após o episódio de ontem. Como ela está? Perguntou Rodrigo, sua voz tensa. Ah, querido, não muito bem. Aquele jantar foi demais para ela. O Dr. Paulo sempre disse que devíamos evitar sobrecarregá-la. Falando nisso, ele virá visitá-la hoje à tarde. Que coincidência, disse Rodrigo lentamente. Eu estava justamente pensando em ligar para ele esta manhã. Talvez eu possa reorganizar minha agenda para estar presente durante a consulta. Vanessa pareceu congelar por um momento, mas logo recuperou a compostura. Seria ótimo, querido. Mas você tem aquela reunião importante com os investidores chineses hoje. Não pode faltar. Além disso, a presença de muitas pessoas apenas agita sua mãe. Melhor deixar o Dr. Paulo trabalhar tranquilamente. Rodrigo observou a esposa atentamente, como se a visse sob uma nova luz. Mesmo assim, gostaria de conversar com ele. Pode pedir que me ligue quando terminar a consulta? Claro, amor. Farei isso. Josefa, fingindo-se ocupada com o preparo do café, observava a interação com atenção. Vanessa parecia calma, mas havia uma tensão subjacente em seus movimentos, uma rigidez no sorriso que traía sua preocupação. E por falar em médicos, continuou Rodrigo, estava pensando em buscar uma segunda opinião sobre o estado de mamãe. Talvez aquele especialista da USP que o Carlos mencionou no mês passado. Vanessa tomou um gole de café, dando-se tempo para responder. Acho uma perda de tempo e dinheiro, querido. O Dr. Paulo é reconhecido internacionalmente. Mas se isso te deixa mais tranquilo, podemos considerar. Rodrigo assentiu, levantando-se da mesa. Tenho que ir. Aquela reunião você sabe. Mas voltarei mais cedo hoje. Quero passar um tempo com mamãe. Beijou Vanessa distraidamente e saiu. Assim que a porta da frente se fechou, o semblante de Vanessa mudou completamente. Virou-se para Josefa, seus olhos frios como gelo. O que você disse a ele? Senhora! Não se faça de idiota, Josefa. O que você e Rodrigo estavam conversando antes de eu chegar? Por que, de repente, ele quer falar com o Dr. Paulo e buscar segundas opiniões? Josefa manteve-se firme. O senhor estava apenas preocupado com a mãe após o incidente de ontem. Vanessa aproximou-se, ameaçadora. Eu avisei você para não se meter onde não deve. Está brincando com fogo, Josefa. Apenas faço meu trabalho, senhora. Cuidar da casa e das pessoas que vivem nela. Seu trabalho é obedecer, e você está falhando nisso. Considere-se avisada. Agora prepare aquela bandeja para Dona Iracema. E nem pense em subir para vê-la sem minha permissão. Com isso, Vanessa saiu da cozinha, deixando para trás uma Josefa trêmula, mas determinada. A confrontação que temia estava se aproximando rapidamente, e ela precisava estar preparada. A manhã transcorreu em uma atmosfera de tensão.
Vanessa permaneceu no quarto com Dona Iracema por quase 2 horas, saindo apenas para atender telefonemas no escritório. Josefa, impedida de subir, ocupou-se com as tarefas domésticas, sempre atenta a qualquer som vindo do andar superior. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Josefa foi atender e encontrou um homem alto de meia idade, carregando uma maleta médica. Boa tarde. Sou o Dr. Marcos Silva. Estou aqui para ver Dona Iracema Albuquerque. Josefa ficou confusa. Este não era o Dr. Paulo que Vanessa mencionara. Um momento, por favor. Vou avisar Dona Vanessa. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto de Dona Iracema. Entre, veio a voz de Vanessa. Josefa abriu a porta e encontrou uma cena perturbadora. Dona Iracema estava na cama, visivelmente sedada. Os olhos semicerrados e desfocados. Vanessa organizava frascos de remédios na mesa de cabeceira. O que foi, Josefa? Há um médico na porta, senhora, Dr. Marcos Silva. Vanessa sorriu sem surpresa. Ah, sim. Pedi que viesse mais cedo. O Dr. Paulo teve um imprevisto. Mas pensei que o Dr. Paulo viria pessoalmente hoje. Mudança de planos, Dr. Marcos é seu assistente, igualmente qualificado. Mande-o subir, por favor. Josefa hesitou, olhando para Dona Iracema com preocupação. Algum problema, Josefa? Já perguntou Vanessa, seu tom agora perigosamente suave. Não, senhora. Nenhum problema. Vou mandar o doutor subir. Desceu as escadas lentamente, uma ideia formando-se em sua mente. Quando chegou ao hall, em vez de conduzir o médico imediatamente para cima, fez-lhe uma pergunta direta. Doutor, o senhor trabalha com o Dr. Paulo Mendes? O homem pareceu confuso. Dr. Paulo? Então, sou médico particular contratado pela senhora Vanessa Albuquerque. Venho semanalmente para acompanhar Dona Iracema. Josefa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então não havia Dr. Paulo algum, ou pelo menos não o renomado especialista, que Vanessa alegava estar cuidando de Dona Iracema. Entendo. E qual é o diagnóstico da Dona Iracema, doutor? Se não se importa que eu pergunte. O médico hesitou, claramente desconfortável. Isso é confidencial, senhora. Só posso discutir o caso com familiares diretos. Claro, perdão. Vou levá-lo até o quarto agora. Enquanto subia as escadas à frente do médico, Josefa tomava sua decisão. Assim que os deixou no quarto, desceu novamente, dirigindo-se apressadamente ao seu pequeno quarto nos fundos da casa. De uma caixa escondida no fundo do armário, retirou um pequeno gravador que seu sobrinho havia lhe dado de presente no Natal anterior. Para você gravar suas receitas, tia, ele dissera. Hoje teria um uso muito diferente. Colocou o aparelho no bolso do avental e voltou à casa principal. Precisava ouvir o que se passava naquele quarto, custe o que custasse. A oportunidade surgiu quando Vanessa desceu brevemente para atender o telefone no escritório. Josefa subiu silenciosamente e posicionou o gravador próximo à porta entreaberta do quarto de Dona Iracema, de onde podia captar a conversa entre a idosa e o médico. Continuar com esta medicação? Dizia o Dr. Marcos, sua voz hesitante. A paciente está claramente sofrendo efeitos colaterais severos, a sonolência excessiva, a confusão mental, a fraqueza muscular. Talvez devêssemos reconsiderar o tratamento. Não consigo pensar direito, murmurou Dona Iracema, sua voz quase inaudível. Por favor. Meu filho. Quero ver meu filho. Dona Iracema, a senhora sabe onde está? Que dia é hoje? Terça ou quarta? Estou em casa. Minha casa. Isso mesmo. A senhora se lembra de mim? Tenho vindo semanalmente. Você não é o Paulo? Cadê o Dr. Paulo? Vanessa disse. O som de passos subindo a escada alertou Josefa. Rapidamente afastou-se da porta e fingiu estar arrumando um vaso de flores no corredor quando Vanessa apareceu. O que está fazendo aqui? Perguntou Vanessa, os olhos estreitos de suspeita. Apenas trocando as flores, senhora. Estavam murchas. Vanessa observou-a por um momento antes de entrar no quarto, fechando firmemente a porta atrás de si. Josefa permaneceu no corredor tempo suficiente para recuperar o gravador antes de descer, seu coração martelando no peito. Tinha as provas de que precisava. Agora, era uma corrida contra o tempo. A tarde arrastava-se com uma lentidão agonizante. Após a saída do Dr. Marcos, Vanessa trancou-se no escritório,
fazendo uma série de ligações em voz baixa que Josefa não conseguia ouvir, apesar de suas tentativas. Dona Iracema permanecia em seu quarto, sedada demais para qualquer interação significativa. O relógio da sala marcava 4h30 quando o celular de Josefa vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. Estou voltando para casa. Precisamos conversar. Não comente com Vanessa. Um alívio momentâneo percorreu o corpo tenso de Josefa. Ele havia ouvido suas preocupações. Estava voltando mais cedo. Talvez houvesse uma chance de resolver aquela situação terrível antes que fosse tarde demais. Guardou o celular e continuou preparando o jantar, tentando manter uma aparência de normalidade. Seus pensamentos, porém, corriam frenéticos, organizando tudo o que precisava mostrar a Rodrigo. O diário, as fotos dos medicamentos, a gravação da conversa com o médico, o comprimido que havia guardado. O som da porta da frente abrindo-se alertou-a. Secou as mãos no avental e dirigiu-se ao hall, onde encontrou Rodrigo pendurando o casaco. Seu rosto estava tenso, os olhos carregados de preocupação. "Onde está Vanessa?" perguntou em voz baixa. "No escritório, senhor. Está ao telefone há horas." "E mamãe?" "Estão no quarto. Recebeu a visita de um médico hoje. Não o Dr. Paulo, mas um tal de Dr. Marcos. Saiu há pouco mais de 1 hora." Rodrigo franziu o senho. "Dr. Marcos?" Vanessa não mencionou outro médico. Ela disse que era assistente do Dr. Paulo, mas quando perguntei a ele, disse que era médico particular contratado diretamente por Dona Vanessa. Rodrigo fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Rodrigo." "É você, querido." A voz de Vanessa soou do corredor que levava ao escritório. Segundos depois ela apareceu, sorridente como sempre, mas com uma tensão evidente nos olhos. "Você chegou cedo. A reunião terminou antes." "Cancelei meus compromissos da tarde", respondeu Rodrigo, seu tom neutro. "Precisava voltar para casa, ver como mamãe está." Um breve lampejo de alarme cruzou o rosto de Vanessa, rapidamente substituído por uma expressão de preocupação afetuosa. "Está dormindo agora. O Dr. Marcos esteve aqui e receitou um novo sedativo. Disse que ela precisa de descanso absoluto após o episódio de ontem." "Dr. Marcos?" Peus questionou Rodrigo, sustentando o olhar da esposa. "Pensei que o Dr. Paulo viria hoje. Teve um imprevisto. Enviou seu assistente igualmente competente." "Entendo. E esse Dr. Marcos? Ele trabalha na clínica do Dr. Paulo?" Vanessa hesitou por uma fração de segundo. "Claro, querido. São associados há anos." Rodrigo assentiu lentamente. "Interessante. Liguei para a clínica do Dr. Paulo hoje. Sabe o que descobri? Ele está em Portugal há 3 meses, participando de um programa de intercâmbio médico. Sua secretária ficou surpresa quando mencionei que ele estaria visitando minha mãe hoje." O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Vanessa empalideceu visivelmente, mas recuperou-se com impressionante rapidez. "Deve haver algum engano. Talvez seja outro Dr. Paulo." "Não, Vanessa. Estamos falando do Dr. Paulo Mendes, o geriatra renomado que você insistiu que cuidasse de mamãe. Único com esse nome na especialidade em toda São Paulo." Vanessa deu um passo em direção ao marido, seu rosto agora uma máscara de preocupação. "Rodrigo, você está agindo de forma estranha. O que está acontecendo? Por que está me questionando assim? Porque as coisas não estão fazendo sentido, Vanessa. Mamãe piorando a cada dia, apesar dos supostos cuidados médicos de primeira linha. Médicos que aparecem e desaparecem. Tratamentos que nunca são discutidos comigo. E ontem à noite, aquele súbito mal-estar quando ela estava prestes a me contar sobre o testamento de papai. Você está me acusando de algo?" perguntou Vanessa, sua voz oscilando entre indignação e medo. "Não estou acusando ninguém. Estou tentando entender o que está acontecendo na minha própria casa, com a minha própria mãe. Rodrigo, você está perturbado, cansado. Podemos conversar sobre isso depois do jantar? Não é um assunto para discutir no hall de entrada com Josefa ouvindo tudo." Josefa, que permanecia em silêncio, próxima à porta da cozinha, deu um passo à frente. "Com todo respeito, Dona Vanessa, acho que o Sr. Rodrigo precisa saber de algumas coisas, e talvez eu possa ajudar." Vanessa virou-se para a empregada, seu olhar agora abertamente hostil. "Você não tem permissão para se intrometer em assuntos de família. Está despedida, Josefa."
Quero você fora desta casa até amanhã. Vanessa! Já exclamou Rodrigo, surpreso com a reação extrema da esposa. Josefa trabalha conosco há mais de 20 anos. Ela praticamente me criou. E está usando essa proximidade para manipulá-lo contra mim. Não percebe o que está acontecendo? Ela está tentando criar uma divisão entre nós. Ou talvez esteja apenas preocupada com mamãe, como eu estou começando a ficar. Vanessa recuou, visivelmente tentando controlar suas emoções. Quando falou novamente, sua voz era mais suave, quase submissa. Rodrigo, sei que está preocupado. Eu também estou. Ver sua mãe definhando não tem sido fácil para nenhum de nós. Mas acredite em mim, tenho feito tudo o que posso para dar a ela o melhor tratamento. Então não se importará se eu verificar pessoalmente os medicamentos que ela está tomando, não é? Antes que Vanessa pudesse responder, o som de algo caindo no andar de cima atraiu a atenção de todos. Rodrigo foi o primeiro a reagir, subindo as escadas 2 degraus de cada vez, seguido por Josefa e, relutantemente, por Vanessa. A porta do quarto de Dona Iracema estava aberta. A idosa estava no chão, próxima à cama, aparentemente tendo caído ao tentar levantar-se. Ao lado dela, um copo d'água quebrado. Mamãe! Rodrigo correu para ajudá-la, levantando-a cuidadosamente e colocando-a de volta na cama. Você está bem? Machucou-se? Dona Iracema olhou para o filho, seus olhos lutando para focar. Rodrigo, você voltou. Precisava falar com você. Estou aqui, mamãe. Estou ouvindo. Ela não deixa eu falar com você. Quem, mamãe? Quem não deixa? Dona Iracema ergueu uma mão trêmula, apontando para Vanessa, que permanecia à porta do quarto, sua expressão uma mistura de raiva e medo. Ela... remédios. Me fazem dormir. Sempre dormir. Ela está confusa, interveio Vanessa rapidamente. É parte da condição dela. Não estou confusa. A voz de Dona Iracema ganhou força. Ela esconde o telefone. Tranca as portas. Não me deixa comer. Me dá remédios que não preciso. Rodrigo olhou da mãe para a esposa, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. É verdade isso, Vanessa? Claro que não. Como pode acreditar nessas acusações? Ela não sabe o que está dizendo. É a demência falando. Não tenho demência, insistiu Dona Iracema. Tenho o testamento. Seu pai deixou tudo para mim controlar. Enquanto eu viver, ela descobriu. Está tentando me afastar, me fazer parecer louca. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Rodrigo levantou-se lentamente, seu olhar fixo em Vanessa. É isso, não é? O testamento. O controle da empresa. É por isso que tem mantido mamãe isolada, dopada, enfraquecida, para que ela pareça incapaz, para que você possa assumir o controle através de mim. Isso é ridículo, exclamou Vanessa, mas sua voz traía seu nervosismo. Está ouvindo a si mesmo? Eu sou sua esposa. Amo você. Amo esta família. Talvez ame mais o dinheiro e o poder, respondeu Rodrigo, sua voz carregada de uma raiva fria. Quero ver todos os medicamentos que mamãe está tomando. Agora. Vanessa hesitou, claramente calculando suas opções. Finalmente, dirigiu-se à mesa de cabeceira e abriu a gaveta, retirando vários frascos. Aqui, tudo receitado pelo Dr. Paulo. Ou melhor, pelos médicos qualificados que a estão tratando. Rodrigo examinou os frascos um a um, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Isso é loucura. Metade desses medicamentos não deveriam ser dados a idosos. Alguns são contraditórios entre si. E as dosagens estão muito acima do recomendado. Eu só sigo as orientações médicas, Rodrigo. Não sou especialista. Senhor, interveio Josefa, tenho algo para mostrar ao senhor. Retirou do bolso o gravador. Gravei a consulta de hoje. O próprio médico questiona a medicação. Reproduziu a gravação, onde se ouvia claramente o Dr. Marcos, expressando preocupação com o tratamento, e Dona Iracema implorando para ver o filho. Quando a gravação terminou, Rodrigo parecia devastado. Olhou para Vanessa como se a visse pela primeira vez. Como pôde? Como pôde fazer isso com uma senhora de idade? Com a minha mãe? Mas, Vanessa, percebendo que sua farsa estava desmoronando,
Mudou completamente de abordagem. Seu rosto, antes uma máscara de preocupação, agora exibia uma frieza calculista. Você não entende, não é? Sempre foi assim. Mamãe isso, mamãe aquilo. Ela controlando tudo, decidindo tudo mesmo depois que nos casamos. E aquele testamento ridículo. Que homem deixa a esposa no controle de um império empresarial em vez do próprio filho? Eu apenas acelerei o inevitável. Acelerando a debilidade da minha mãe, praticamente envenenando-a com medicamentos que ela não precisa. Não seja dramático, Rodrigo. Ela já é idosa, já está fragilizada. Em alguns anos estaria assim naturalmente. Apenas ajudei o processo. Para o bem de todos nós, para o nosso futuro. Rodrigo recuou como se as palavras de Vanessa fossem um golpe físico. Não reconheço a pessoa à minha frente. Quem é você, Vanessa? Sou a mesma de sempre. A mulher que faz o necessário para proteger seus interesses. Nossos interesses. Enquanto você se ocupa com reuniões e viagens de negócios, eu cuido do que realmente importa. Nosso patrimônio, nosso futuro. Saindo por cima dos outros, prejudicando uma senhora indefesa? Não seja ingênuo. No mundo dos negócios, você elimina obstáculos diariamente. Isso não é diferente. É completamente diferente. Estamos falando da minha mãe. Sua mãe que nunca me aceitou realmente. Que sempre me olhou como se eu não fosse digna de você ou do nome Albuquerque. Que se recusou a me incluir nas decisões da empresa, mesmo sendo sua esposa. A revelação do verdadeiro caráter de Vanessa deixou todos em choque. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando a face real por trás da fachada perfeita que mantivera por tantos anos. Dona Iracema, que observava a cena com olhos cada vez mais lúcidos, falou com uma clareza surpreendente. Sempre soube que havia algo errado em você, Vanessa. Desde o primeiro dia. Tentei avisar Rodrigo, mas ele estava tão apaixonado e você era tão boa em esconder sua verdadeira natureza. Vanessa riu, um som frio e sem humor. Você não sabe de nada, velha. Passei anos construindo esta vida, esta posição. Não vou perder tudo agora por causa de uma empregada intrometida e um filho de mamãe sentimental. Dirigiu-se à porta, mas Rodrigo bloqueou sua passagem. Onde pensa que vai? Para longe deste circo. Você fez sua escolha, Rodrigo. Escolheu ela em vez de mim, como sempre. Você não vai a lugar algum até explicar exatamente o que fez com minha mãe e até devolver tudo o que pegou. Documentos, joias, celular. O confronto foi interrompido pelo som da campainha. Todos congelaram por um momento. Estamos esperando alguém? E perguntou Rodrigo. Deve ser o Dr. Souza, respondeu Josefa. O chamei esta manhã após nossa conversa. É um geriatra amigo do meu sobrinho. Um médico de verdade, para examinar Dona Iracema adequadamente. Vanessa olhou para a empregada com ódio puro. Você não tinha esse direito. Esta não é sua casa, sua intrometida. Não, mas é a casa de Dona Iracema. E meu dever é protegê-la. Rodrigo assentiu. Vá recebê-lo, Josefa. Quero que ele examine mamãe imediatamente. Vanessa, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma última cartada. Rodrigo, por favor, você está cometendo um erro. Tudo o que fiz foi por nós, por nosso futuro. Podemos resolver isso apenas nós dois, sem escândalos, sem médicos desconhecidos, sem aquela empregada metida. Rodrigo olhou para a esposa com uma mistura de tristeza e repulsa. Acabou, Vanessa. Seja lá o que tivemos, acabou no momento em que você decidiu prejudicar minha mãe para seus próprios fins. A determinação em sua voz era inabalável. Vanessa, percebendo que havia perdido, deixou cair a máscara completamente. Você vai se arrepender disso, Rodrigo. Não sabe com quem está lidando. Não, Vanessa. Você não sabe com quem está lidando. Esta é minha família. E você nunca mais vai chegar perto dela novamente. O Dr. Souza foi conduzido ao quarto por Josefa. Vanessa, derrotada mas ainda arrogante, retirou-se para o quarto do casal, onde começou a arrumar suas malas, sabendo que seu reinado na mansão dos Albuquerque havia chegado ao fim. Enquanto o médico examinava Dona Iracema, Rodrigo permaneceu ao seu lado, segurando sua mão, prometendo silenciosamente nunca mais deixá-la desamparada. O vínculo entre mãe e filho, temporariamente obscurecido por mentiras e manipulações, começava a se fortalecer novamente. E Josefa,
De pé próxima à porta, permitiu-se um pequeno sorriso de alívio. A verdade finalmente havia vindo à tona. 6 meses se passaram desde aquela noite turbulenta, na mansão dos Albuquerque. O inverno paulistano dava seus últimos suspiros, cedendo lugar a uma primavera que parecia especialmente vibrante naquele ano. No jardim da casa, as jabuticabeiras, antes murchas e sem vida, agora exibiam frutos negros e brilhantes, atraindo pássaros e borboletas que traziam cor e movimento ao espaço. Dona Iracema, sentada em sua cadeira favorita na varanda, observava a natureza com um sorriso sereno. Aos 73 anos, havia recuperado grande parte de sua vitalidade anterior. As bochechas, antes pálidas e encovadas, agora exibiam um rubor saudável. Os olhos límpidos e atentos seguiam o voo de um beija-flor que zigue-zagueava entre as flores. Mais um pouquinho de chá, Dona Iracema. Jósefa aproximou-se com um bule fumegante. Seu status na casa havia mudado significativamente. Não era mais apenas a empregada, mas uma amiga, uma confidente, quase uma membro da família. Obrigada, querida. Está uma delícia. O som de passos na escada anunciou a chegada de Rodrigo. Nos últimos meses, ele havia reorganizado completamente sua vida profissional, reduzindo viagens e horas no escritório para passar mais tempo em casa. As mudanças iam além da rotina. Havia uma nova profundidade em seu olhar, uma sabedoria duramente conquistada. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Beijou-a no rosto e sentou-se ao seu lado, servindo-se também de uma xícara de chá. Como um anjo, meu filho. Aquelas aulas de yoga que a Cecília me recomendou estão fazendo maravilhas para meu sono. Cecília era a nova médica de Dona Iracema, uma geriatra respeitada e atenciosa, que havia assumido seus cuidados após os eventos traumáticos com Vanessa. Sob sua orientação, a idosa havia sido lentamente desmedicada, retornando a um regime saudável que privilegiava medidas naturais para controlar a pressão e as dores ocasionais da idade. Ótimo! E lembre-se que temos aquele almoço hoje, com o pessoal da Fundação. A Fundação Ademar Albuquerque havia sido criada recentemente, usando parte dos recursos da empresa para apoiar idosos em situação de vulnerabilidade. A ideia surgira durante a recuperação de Dona Iracema, quando ela percebeu que muitos não tinham a mesma sorte de contar com um filho devotado e uma empregada leal para salvá-los de abusos. Não me esqueci. Já separei aquele conjunto azul que você me deu no aniversário. Josefa sorriu, feliz em ver a sintonia entre mãe e filho. Após o trauma vivido, ambos haviam se reaproximado de uma forma que parecia impossível antes. Rodrigo, em particular, havia aprendido dolorosamente a valorizar o que realmente importava. E o advogado ligou? Perguntou Dona Iracema, sua voz assumindo um tom mais sério. Rodrigo assentiu. Os papéis do divórcio estão finalizados. Vanessa assinou tudo, em troca daquele acordo financeiro que discutimos. Um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo. Vanessa havia saído da mansão naquela mesma noite da confrontação, levando apenas suas roupas e objetos pessoais. Nos dias seguintes, através de advogados, exigiu uma compensação financeira considerável para não levar o caso a público. Foi melhor assim, disse Dona Iracema finalmente. Um escândalo só traria mais dor para todos nós. Rodrigo concordou, embora um vinco de amargura ainda surgisse entre suas sobrancelhas, sempre que o nome da ex-esposa era mencionado. Soube que ela está morando em Portugal agora, comentou Josefa, enquanto recolhia as xícaras vazias. Minha sobrinha a viu numa daquelas revistas de celebridades, em algum evento de moda em Lisboa. Espero que esteja bem, disse Dona Iracema, surpreendendo a ambos com sua generosidade. E que tenha aprendido algo com tudo isso. Mãe, depois de tudo o que ela fez, como pode desejar-lhe bem? A idosa sorriu, a sabedoria de seus anos refletida nos olhos serenos. O rancor é um veneno, filho, e já tivemos venenos demais nesta casa. Rodrigo abraçou a mãe, comovido com sua capacidade de perdoar. Era uma lição que ele ainda lutava para aprender. A traição de Vanessa havia deixado cicatrizes profundas, não apenas pela humilhação pessoal, mas principalmente pelo perigo em que colocara Dona Iracema. Falando em casa, continuou ela mudando de assunto, já decidiu o que vai fazer com o apartamento no Itaim?
Rodrigo havia comprado um espaçoso apartamento alguns meses atrás, mas ainda não se decidira a deixar a mansão. Ainda não sei, mãe. Talvez o alugue por enquanto. Não me sinto confortável em deixá-la sozinha aqui. Sozinha? Com Josefa, Armando o motorista, Dona Maria que vem 3 vezes por semana, mais os seguranças, estou mais bem acompanhada que a rainha da Inglaterra. Todos riram, e a tensão do momento anterior se dissipou. Além disso, continuou Dona Iracema, tenho minhas atividades. O grupo de leitura às terças, as aulas de pintura às quintas, a natação. Mal paro em casa. Era verdade. Após sua recuperação, Dona Iracema havia retomado antigos hobbies e descoberto novos interesses. A casa, antes silenciosa e sombria durante o reinado de Vanessa, agora frequentemente recebia amigos, familiares e até os membros do grupo de jardinagem que a idosa havia ajudado a fundar no bairro. E não se esqueça da viagem a Salvador no mês que vem, lembrou Josefa. Dona Clara já ligou 3 vezes para confirmar os detalhes. Dona Clara, irmã mais nova de Iracema, morava na Bahia há décadas. As duas haviam retomado o contato após o incidente com Vanessa, e agora planejavam passar 2 semanas juntas, relembrando a infância e fortalecendo os laços familiares. Viu só? Disse Dona Iracema, voltando-se para o filho. Estou ocupada demais para precisar de babá. Você precisa seguir sua vida, filho. Rodrigo suspirou, reconhecendo a verdade nas palavras da mãe. Talvez você tenha razão, mas prometa que vai me ligar se precisar de qualquer coisa a qualquer hora. Prometo. Agora vá se arrumar para o almoço. Quero chegar cedo para conversar com aquela assistente social. Como é mesmo o nome dela? Denise? Tenho algumas ideias para o programa de acompanhamento domiciliar. Rodrigo sorriu, admirando a energia e determinação renovadas de sua mãe. Levantou-se e dirigiu-se ao interior da casa, não sem antes trocar um olhar cúmplice com Josefa. Ambos sabiam que a recuperação de Dona Iracema era quase um milagre construído com cuidados apropriados, amor genuíno e tempo. Josefa, chamou Dona Iracema quando ficaram sozinhas, sente-se aqui comigo um pouco. A empregada obedeceu, acomodando-se na cadeira que Rodrigo acabara de deixar. Nunca agradeci adequadamente pelo que você fez por mim. Não há o que agradecer, Dona Iracema. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria. Não, Josefa. O que você fez exigiu mais que decência. Exigiu coragem. Você arriscou seu emprego, sua segurança, tudo para me proteger. E isso não tem preço. Josefa baixou os olhos, emocionada com o reconhecimento. A senhora sempre foi boa para mim, desde que cheguei a esta casa há 22 anos. Cuidou de mim quando tive aquela pneumonia. Pagou os estudos da minha sobrinha. Era o mínimo que eu podia fazer. Mesmo assim, quero que saiba que nunca esquecerei. E para formalizar minha gratidão, Dona Iracema retirou um envelope do bolso de seu cardigã e entregou-o a Josefa. O que é isso? Abra. Com mãos levemente trêmulas, Josefa abriu o envelope e retirou um documento oficial. À medida que lia, seus olhos se arregalavam de surpresa. Dona Iracema, isso é, a escritura daquela casa na freguesia do Ó. No meu nome? A idosa assentiu sorrindo. Aquela casa pertencia à minha família há anos. Estava alugada, mas os inquilinos saíram recentemente. Conversei com Rodrigo e decidimos que ninguém merece mais ter um lar próprio do que você, Josefa. Lágrimas brotaram nos olhos da empregada. Eu... não sei o que dizer. É demais, Dona Iracema. Não é demais. É apenas justo. Além disso, não pense que está se livrando de mim tão facilmente, brincou a idosa. Ainda preciso de você aqui, mas agora como funcionária oficialmente registrada, com todos os direitos e um salário adequado. E nos fins de semana, poderá desfrutar de sua própria casa. Josefa não conseguiu conter o choro. Anos de dedicação, de trabalho árduo, culminavam naquele momento de reconhecimento que nunca havia sonhado receber. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer, segurando as mãos enrugadas de Dona Iracema entre as suas. O momento foi interrompido pelo retorno de Rodrigo, já vestido formalmente para o almoço beneficente. Vejo que entregou o presente, comentou sorrindo ao ver a emoção de Josefa. Entreguei. E acho que foi bem recebido.
Mais do que bem recebido, confirmou Josefa, enxugando as lágrimas. Nunca imaginei, nunca sonhei. Você merece isso e muito mais, disse Rodrigo, colocando a mão em seu ombro. Não é apenas uma funcionária, Josefa. É parte desta família. O telefone tocou dentro da casa e Josefa levantou-se para atender, ainda emocionada. Aproveite seu novo lar, disse Dona Iracema quando ela se afastava. Mas saiba que sempre haverá lugar para você aqui também. Josefa assentiu, demasiado comovida para responder, e entrou na casa. Mãe e filho ficaram a sós na varanda, contemplando o jardim florido e a jabuticabeira carregada. Você está realmente bem, não está, mãe? Perguntou Rodrigo, estudando-a com atenção. Melhor do que estive em muito tempo, filho. Às vezes precisamos passar por tempestades para valorizar a calmaria. Ainda me culpo por não ter percebido antes o que estava acontecendo, por ter confiado tão cegamente em Vanessa. Não se torture, Rodrigo. O amor pode cegar até as pessoas mais inteligentes. O importante é que, quando a verdade veio à tona, você fez a escolha certa. Ele assentiu grato pela compreensão da mãe. E quanto ao controle da empresa? Ainda quer mantê-lo como o papai determinou? Dona Iracema refletiu por um momento. Seu pai era um homem visionário, mas às vezes excessivamente controlador. Talvez estivesse na hora de fazer algumas mudanças. Retirou outro envelope do bolso e entregou ao filho. O que é isso? Um novo arranjo legal preparado pelo Dr. Mendes. Transfere o controle operacional completo das empresas para você, mantendo comigo apenas uma participação consultiva. Já assinei. Agora é com você. Rodrigo examinou os documentos, surpreso e emocionado. Tem certeza disso, mãe? É uma grande responsabilidade. Absoluta. Você provou nestes últimos meses que é mais que capaz de assumir esse papel. Além disso, tenho meus próprios projetos agora. A fundação, as viagens, o grupo de jardinagem. Quero aproveitar o tempo que me resta fazendo o que me dá prazer. Ainda terá muitos anos pela frente, mãe, prometo. Ela sorriu, acariciando o rosto do filho. Ninguém pode prometer isso, querido. Mas posso prometer que, sejam quantos forem os anos, serão vividos plenamente com propósito e alegria. Abraçaram-se longamente, o vínculo entre eles agora mais forte que nunca, forjado não apenas pelo sangue, mas pelas provações que haviam enfrentado juntos. Josefa retornou à varanda. Era Dona Clara ao telefone. Confirma que estará esperando no aeroporto de Salvador no dia combinado. Maravilha! Exclamou Dona Iracema. Mal posso esperar para rever minha irmã caçula. Rodrigo, você vem conosco, não vem? Pelo menos nos primeiros dias. Depois tenho uma reunião importante no Rio que não posso adiar. Ótimo. Será um bom teste para sua nova independência, mãe. Os três riram, cúmplices naquela nova fase que se iniciava para todos. Dona Iracema ergueu-se da cadeira sem ajuda, um feito impensável, 6 meses antes, e admirou o jardim. Uma última vez, antes de entrar para se arrumar para o almoço. Sabem de uma coisa? Comentou parada à porta. Acho que Ademar estaria orgulhoso. De todos nós. Rodrigo e Josefa trocaram um olhar emocionado. Ambos sabiam que a jornada não havia sido fácil, que houvera momentos de desespero e incerteza. Mas agora, sob o sol morno daquela manhã de primavera, o futuro parecia brilhar com promessas renovadas. A mansão dos Albuquerque, antes palco de sombras e segredos, voltara a ser um lar. Um lugar de afeto genuíno, respeito mútuo e, acima de tudo, verdade. Enquanto Dona Iracema subia as escadas com passos firmes, Josefa observou uma borboleta azul pousando brevemente no parapeito da varanda, antes de alçar voo novamente, livre e leve, rumo ao céu infinito. Como a própria Dona Iracema, pensou renascida das adversidades, agora pronta para escrever um novo capítulo de sua história, um capítulo de liberdade, dignidade e esperança. E na jabuticabeira, os frutos maduros brilhavam ao sol, prometendo doçura após o amargor, confirmando que, mesmo nos invernos mais rigorosos da alma, a primavera sempre retorna. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Dona Iracema, Rodrigo e Josefa tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes.
Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a força do espírito humano. Compartilhem nos comentários quais momentos mais tocaram vocês nesta história de superação e recomeço. Estamos ansiosos para ler suas impressões.